Cidade feliz representa. No ar, a FUBRA, ao lado do produtor. Um programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais. O programa de hoje aborda uma das mais importantes culturas agrícolas, o milho. O entrevistado é o engenheiro agrônomo Jones Ricardo Henker, gerente de pesquisa e desenvolvimento da FUBRA. Bom dia, Jones. Bom dia, Elpidio, e bom dia também a todos os associados e clientes da FUBRA. Quais são os nutrientes mais importantes para o milho e por que eles são essenciais? Bem, o milho é uma planta aí extremamente exigente, né, Elpidio, em relação a nitrogênio, fósforo e potássio. Temos, claro, a questão dos micronutrientes também, absorvidos em menor concentração, mas esses três nutrientes, nitrogênio, fósforo e potássio, são os que são os mais exportados para a cultura do milho como um todo. O nitrogênio, ele é um combustível de crescimento, ele é algo fundamental para a formação da estrutura da planta e é extremamente exigido em altas concentrações. Já o fósforo, ele tem uma participação no desenvolvimento inicial, no desenvolvimento radicular e também fundamental para a formação de folhas e também grãos. É um ponto importante ressaltar também que outro nutriente que é extremamente exportado é a questão do potássio. E ele é um fator importante porque ele regula o equilíbrio hídrico. Então, muitas vezes eu tenho um momento de estiagem, um veranico, o potássio ele faz essa regulação osmótica da planta, né? E faz com que haja maior estruturação de folhas e também colmos que acarretam, principalmente, uma menor incidência de doenças, né? E é extremamente importante também no transporte de açúcar para o grão. Então, hoje, de forma geral, para tu produzir uma tonelada de grãos de milho, tu vai precisar em torno de 27 a 30 quilos de nitrogênio. Fósforo ele vai variar de 10 até 15 quilos. E o potássio em torno de 20 a 25 quilos de potássio como um todo, né? Para a formação de uma tonelada de grãos produzida. Esses valores também, eles são importantes. Destacar que, como eu mesmo mencionei, na questão do cobre, do manganês, do zinco e do boro, eles têm fatores primordiais, principalmente na questão do equilíbrio. É aquela lei de Ligenberg, né? Que é a lei do baril. O nutriente que tiver em menos concentração no solo é que resulta numa perda de produtividade como um todo. Como calcular a adubação para atingir meta de produtividade? Bem, primeiramente eu acho que a análise de solo é extremamente importante. Então, o agricultor que pretende sim fazer o cultivo do milho, claro que a gente já está num momento onde várias lavouras já estão sendo introduzidas, mas aquelas lavouras ainda que daqui a pouco vão ser plantadas um pouco mais tarde, uma análise de solo bem elaborada, observando a questão do objetivo do rendimento e também da reposição dos nutrientes no solo. A gente sabe que a gente passou em alguns locais, a gente passou por alguns excessos de chuva, o que acarretou perda de nutriente. Então é extremamente importante o agricultor fazer lá um acompanhamento da sua área, verificar se houve perda de nutriente e a partir disso determinar a questão justamente da necessidade dos nutrientes como um todo. Mas de maneira geral, hoje, quero fazer o cultivo de um híbrido, seja ele simples, duplo ou triplo. Aqui eu vou só abrir um parênteses aqui só para destacar, né? O simples é o mais produtivo, o triplo ele é um milho que tem uma produção intermediária boa e que tem um pacote tecnológico de tolerância a doenças significativos, e o duplo é um material mais estável, ou seja, não alcança altos tetos produtivos, mas de qualquer forma ele consegue te entregar uma lavoura do começo ao fim com uma estabilidade de produção. Mas em geral, hoje quero fazer o cultivo de um milho para uma produção aproximada, em torno de 10 toneladas, aí tu vai precisar em torno de 270 a 300 quilos por hectare de nitrogênio. Falando respectivamente do fósforo, nós vamos estar falando em torno de 100 a 120 quilos por hectare, e que o fósforo ele tem um papel importante no enraizamento, né? Como eu mesmo mencionei, nitrogênio no desenvolvimento inicial,
e o nitrogênio é absorvido da emergência até 45 dias. Nós temos ali um ponto importante, porque é ali que existe a maior exportação de nutriente, né, do solo para a planta. E o potássio, sim. Então, o potássio e o nitrogênio andam juntos. Não adianta eu colocar uma concentração alta de nitrogênio aí e o potássio muitas vezes vira numa condição indesejada ou com baixos índices no solo, que acarreta principalmente quebramento de colmo e má estruturação da planta. Então o potássio estamos falando em torno de 200 a 250 quilos aí, e que é importante principalmente no enchimento de grãos e também quanto ao estresse hídrico. Importante destacar que parte desse nitrogênio, muitas vezes em torno de 20 a 30%, é utilizado lá no início, lá na base. Então, vou utilizar um fertilizante. Tenta procurar utilizar 20 ou 30% dessa adubação como um todo lá na base, porque lá é extremamente importante. O fósforo tem que ser no sulco, não pode ser a lanço, então tem que estar na base da raiz, até porque o fósforo ele não tem uma mobilidade tão grande assim no solo, e o potássio ele pode ser parcelado, então parte na raiz, não exagerar, né, não colocar altas concentrações, porque ele é um sal, então ele pode queimar as raízes, e depois ele pode vir com uma ureia cloretada, ou também até mesmo com o cloreto de potássio, que é a fonte aí mais utilizada. Tem outras fontes? Tem, mas o cloreto de potássio, pela questão do custo-benefício, te entrega aí um fornecimento de potássio economicamente bem viável. Qual a melhor época e profundidade para semear o milho? Bem, a época ideal muitas vezes depende da região. A gente tem uma distribuição aí nos 3 estados, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná. A gente tem uma distribuição bem ampla aí de altitude, né? Principalmente de característica de solo, sendo solo arenoso, argiloso. Então, muitas vezes ela acontece de forma geral, ampla aqui, no início da época chuvosa, né? Então, e o solo, acho que é importante, né? O nosso consultor Afubra está muito bem treinado também para que consiga identificar qual a temperatura do nosso solo, qual a temperatura que está hoje o nosso solo. A gente está passando um inverno também bastante chuvoso, né, Elpidio? Um inverno que, olha, apesar de a gente ter vivido alguns momentos específicos o ano passado de chuvarada, esse ano choveu muito, muito mesmo. E a gente vê menos luminosidade. Isso acarreta num péssimo desenvolvimento. Esperamos que a condição climática melhore. Mas olhando como um todo, a temperatura do solo a gente tem que pensar em torno de 18 graus aí, que é uma temperatura adequada para início de formação da cultura do milho. A profundidade para solos arenosos vai variar em torno de 4 a 6 centímetros, né? E para solos argilosos a gente vamos pensar em torno de 3 até 5 centímetros. Muitas vezes vai depender dessa questão da característica, se é um solo mais argiloso, tem um pouco mais de silt, enfim, tentar entender um pouco sobre isso. O espaçamento mais utilizado hoje, atualmente, para a extração de altos tetos produtivos, é em torno de 45, 50 centímetros. Mas existem regiões que trabalham ainda com 90 centímetros nas entrelinhas. Muitas vezes, os 90 centímetros está relacionado, muitas vezes, a quero fazer uma silagem. Utiliza um espaçamento um pouco maior. Então esse é um detalhe. Então vai muito conforme a tecnologia e também a recomendação do fabricante, né? Porque nós temos lá um prospecto bem importante em relação a isso. Cada empresa tem um papel tecnológico de utilização e de posicionamento. Qual a população ideal de plantas por hectare? Bem, falando da alta tecnologia, vamos pensar em torno de 60, 65 até 90 mil plantas, dependendo do híbrido. Para milho safrinha, é bom dar uma enxugada. Por quê? Porque muitas vezes a gente sabe que a gente tem uma situação onde não pega tanta luz, né? Esse milho depois entra no inverno adentro, muitas vezes ela é acometida por geadas e acaba não secando. Então não utilizar uma população tão grande, então de 50 a 65 mil plantas por hectare no milho safrinha. Então é importante destacar aqui que a competição por luz acontece, né? Água e nutrientes. Então é algo que tu tem que levar muito em consideração. Tem o pivô central, pode utilizar populações maiores. E sempre tentar relacionar nitrogênio e potássio para não haver quebramento de colmo. Isso é muito importante. Quais os cuidados a tomar na fase inicial do milho? Bem, acho que garantir uma boa emergência, primeiramente, levar em consideração que esse solo esteja bem formado, sem excesso de compactação. Acho que é isso que é importante. Dar condição para a raiz desenvolver em profundidade. Proteção contra pragas iniciais, principalmente escorós,
lagartas iniciais, então procurar comprar uma semente que tenha um tratamento de semente no produto, mas utilizar também um inseticida na dessecação é importante. Percevejo barriga verde é um dos mais problemáticos hoje dentro da cultura do milho. Então, muitas vezes, lá quando emerge, ele causa um ponto bem na base ali que acaba não gerando um bom desenvolvimento, acaba atrofiando as plantas. Controle de plantas daninhas é extremamente importante, primeiramente nos 30 primeiros dias, na questão que é o período mais crítico, né, que é o período anterior à interferência ali, PPCI também, que ele acaba tendo essa característica de competição e perda de produtividade. Então, procurar entender um pouco aí os problemas que cada local tem, né, em relação à planta daninha, compactação de solo, pragas, e estar muito bem munido de um consultor, de um técnico, de um agrônomo, para que vá na área, acompanhe, né? Nosso profissional da FUBRA está muito bem capacitado para que faça esse trabalho e ajude o produtor a produzir bem e tenha uma ótima produtividade. Qual o papel do nitrogênio na fase de desenvolvimento? Eu mesmo mencionei, né, da emergência, geralmente acontece isso até V4, Elpidio, mas vamos considerar assim, a grosso modo, da emergência até os 45 dias é o período aí ideal, principalmente em relação à máxima absorção do nitrogênio como um todo. Deficiências muitas vezes nessas fases, eu acho que é importante destacar, reduz o número de grãos e o peso final. Então a adubação de cobertura muitas vezes ela tem que ser feita aí entre até de V4, pode parcelar em 2 etapas, uma primeira aplicação da emergência até V4 e talvez uma segunda aplicação até V8. É importante destacar, levar em consideração também o ciclo de cada híbrido, né? Porque a gente tem ciclos muito variados aí, então tem ciclos hiper precoces, super precoces, os precoces, então cada híbrido aí vai muito em relação ao momento de utilização do nitrogênio, ou se tu está usando, qual é a fonte, se é ureia, se é um sulfato, se é um nitrato, se eu estou utilizando, por exemplo, um produto que tem uma fração orgânica antes do cultivo também, são fatores que vão determinar a utilização de nitrogênio. E é importante, vamos utilizar, pessoal, uma fonte, se caso optar pela ureia, ureia normal, tenta utilizar uma ureia protegida, porque evita uma volatilização e faz com que a gente consiga ter um efeito melhor desse nitrogênio na planta. Quais os resultados que o produtor pode esperar ao fazer uma adubação de milho bem planejada? Uma adubação bem planejada, ela é baseada na análise de solo e na meta do que tu quer considerada a produtividade. Tá? Ela traz ganhos muito interessantes para a lucratividade do agricultor. O aumento da produtividade, eu acho que esse é um ponto. Nós temos outro fator que é a uniformidade da lavoura, a maior resistência, principalmente a tolerância a estiagens curtas, né? A qualidade dos grãos, acho que é um ponto importante a ser destacado aqui também, porque hoje a indústria está olhando muito para esse cenário. Como é que é a qualidade desse grão? Esse grão ele é um grão dentado, é um grão que tem uma consistência. Qual a característica desse grão? Qual o tempo de prateleira ou de armazenamento, né, que cada qualidade de milho tem? São pontos importantes. E tudo importa nesses investimentos sobre a questão do retorno econômico. Isso é muito importante, porque o retorno econômico, o agricultor ele tem que olhar com atenção. De nada adianta ele colocar um híbrido com alto valor se ele não está com um solo bem preparado, se ele não está adequado a utilizar um bom fertilizante. A gente vê aí uma mudança de cenário em relação aos preços dos insumos, não só a semente de milho, mas também o nitrogênio, fósforo. A gente viu aí MAP, DAP com valores bem altos e são nutrientes que vão em grandes quantidades para o milho, porque eu preciso ter altas produtividades como um todo. A lavoura de milho é uma das que mais hoje tem um melhoramento genético ao seu lado, e ele traz grandes impactos aí. Então é importante o agricultor investir e ter uma boa renda, isso que faz toda a diferença. E nós estamos à disposição de todos aí, nossa equipe técnica, para auxiliar da melhor forma possível. Muito obrigado, Jones. Assunto interessante que deve ser abordado em outro programa. Vamos agendar uma nova entrevista para o mês de setembro. Bom dia, Jones. Obrigado pela oportunidade e um grande abraço a todos os associados e clientes da FUBRA. Cidade feliz representa
No próximo sábado, neste mesmo horário e nesta mesma emissora, mais um programa AFUBRA, ao lado do produtor. Programa informativo da Associação dos Fumicultores do Brasil. Segue, pois, o teu firme e certo rumo, a cumprir com teus nobres ideais.